Bom, esse é o fim da série. Eu queria terminar, acho que fazendo uma review do jogo. Sei lá, acho que é importante. Se alguém, qualquer pessoa que se depare com isso no futuro, ou até pro Lorenzo do futuro. Ahn, o jogo, assim, honestamente, vamos por partes, né? Quesito técnico, eu diria que o jogo é bem feito. Eu vi que quando o jogo recebeu muitas críticas negativas na época de lançamento por questão de bugs, eu jogando aqui no meu PC não tive nenhum bug aparente. Exceto que o jogo às vezes crashava, mas isso aconteceu acho que umas duas ou três vezes só. Que é um problema, mas eu diria que é um problema menor. Dublagem, eu no início não tava gostando, mas acho que eu aprendi a gostar no final. E no geral, é um jogo melhor que o primeiro, por vários quesitos que a gente pode debater. Mas eu não diria que é um jogo. Eu diria que é um jogo ok e não muito bom. Eu queria começar falando rapidamente sobre a cidade, né, que o jogo começa, Union. Eu entendo, eu não, eu entendo que a ideia e acho muito ousado você fazer um jogo de ter survival horror com elementos de mundo semi-aberto e eu dou mérito a isso, mas não funciona. Eu acho que um mapa muito aberto, onde você não consegue fazer quase nada, leva a situações onde você está andando de um lado para o outro procurando alguma coisa e não tem nada. Isso, isso piora a busca de colecionáveis, porque como o jogo não indica para você áreas onde tem colecionáveis ou algum tipo de indicação sonora ou visual, muitos dos colecionáveis são perdidos. Por exemplo, eu só fui. Eu joguei o jogo e eu peguei 9 chaves. Existem 32. E pelo que eu dei uma olhada, a maior parte delas estão escondidas em lugar nenhum. E não existe nenhuma forma de você saber disso. A não ser que você literalmente fique andando de um lado pro outro, correndo risco, gastando recurso. Que não é uma boa ideia. Outra coisa, a questão dos inimigos. Eu joguei no modo pesadelo. O modo pesadelo, eu não sou um jogador bom, tradicional. Não sou um cara considerado especialista em jogos de tiro, nada disso. Eu achei muito fácil esse jogo. Eles promoveram a ideia de que o modo pesadelo seria baseando-se na dificuldade do jogo anterior. Eu achei esse jogo mais fácil que o jogo anterior. Talvez porque eles consertaram a questão de munição que o primeiro jogo tinha, que basicamente esse jogo você consegue muito mais munição do que no primeiro, o craft te dá mais possibilidades, você tem uma maior versatilidade de armas e tal. E eu acho que isso era um problema que tinha no primeiro jogo, e nesse agora a gente tem uma coisa melhor. A gente tem como eu posso dizer? A gente vai ter uma, uma abundância de situações que você consegue usar munição, os boss te dropam munição facilmente. Tem um capítulo ali do jogo da Hoffman que ela literalmente te dá 35 munições pra pistola pra você usar. E se você tiver uma mira muito boa e tiver feito o upgrade certo, você consegue, teoricamente falando, matar todos aqueles bichos só com a pistola. Mas isso me leva a outros problemas. A questão de por que existem múltiplos tipos de arma quando eles são quase inúteis. E aí você pode colocar na lista a shotgun dupla, que eu só usei ela uma vez. Você vai ter a pistola silenciada, que ela é um uso muito nichado nesse jogo. Você vai ter. Eu vou colocar desse jeito, mas a Magnum, que ela é muito boa, mas ela só é usada no New Game Plus, enquanto que no outro jogo você conseguia ela no início. Você tem a pistola com mira laser, ela é melhor que a pistola original e ela faz e não tem nenhum motivo de você usar a pistola original depois de consegui-la. Enfim, eu acho que eu acho que no geral aí o mapa, o setting colocado foi melhor que o primeiro, mas tomou, mas houveram decisões tomadas de forma errada que fizeram para mim o jogo ser muito mais desgastante. Essa questão dos colecionáveis, a questão da munição, a questão dos zumbis,
é muito espalhado. Eu acho que alguns inimigos são desnecessariamente agrupados em alguns pontos. E tem outros pontos da cidade que não tem nada. Você fica andando assim, não aparece um puto. É tipo assim. É um pouco estranho, eu devo dizer. Mas no geral eu diria que é ok, sabe? Falando agora rapidamente dos elementos humanos da história. Eu. Assim, vamos lá. Eu não joguei a DLC do primeiro jogo. Nenhuma das três. Mas eu sei o que acontece nas três DLCs. Então eu sei que a Kidman não é exatamente a vilã construída no primeiro jogo. Mas, tendo isso dito, nesse jogo ela é, no 90% do tempo, a pessoa que você nem lembra que ela tá lá, porque ela não tem quase nada pra fazer. E no final ela se torna heroína. E tipo assim, é muito rushado isso. Eu acho que não foi bem construído, eu acho que ela fica. Sabe, a interação do Sebastian com ela, quando ele pega os slides, eu acho muito estranho, porque parece que toda a tensão que eles tinham no início do jogo e no final do primeiro vai embora. Tipo, nossa, eu vou conversar com você sobre toda a minha vida. Isso foi uma coisa meio forçada. Os novos NPCs, eles. Assim, eu vou ser muito sincero. Eles são interessantes, mas de verdade, você poderia fazer a história sem eles. Você tem 5 pessoas perdidas que eles deveriam te ajudar a encontrar uma forma de recuperar a Lily. Desses 5, um deles, obviamente, é o traidor do grupo. Eu acho que era uma coisa bem óbvia no início do jogo. Eu não esperava que o O'Neill fosse, sei lá, fosse ser uma pessoa que ia salvar o dia. A gente tem a Esmeralda aqui. Eu vou ser muito sincero, ela é a melhor deles. E mesmo assim, a partir do momento que ela aparece com um fuzil de assalto, eu na hora falei, ok, ela vai morrer em algum momento pra eu poder ter essa arma. Acho que foi meio óbvio pra mim. A Hoffman, que tem a missão final dela a redime, mas também é um personagem que tem lá seus problemas, considerando que ela é a psicóloga. E aí eu quero entrar num detalhe maior sobre isso, que é esse jogo foi feito em 2017. Eu acho que nessa época a gente já tinha uma noção um pouco melhor do que é psicopatia. Psicopatas não são assassinos em série. Eu acho que esse jogo comete muito esse erro de usar esses termos como sinônimos. E não é que eu esteja querendo lacrar em cima e tal, mas o plot do jogo é esse. É que os psicopatas têm poder sobre o núcleo. Eles são capazes de fazer o que quiserem, porque o ego deles é diferente dos outros. Isso é uma idiotice, porque eles falam que são experimentos, eles fazem testes, não sei o quê. Qualquer pessoa pode ter psicopatia. Psicopatia não é uma coisa que você nasce com, não é uma coisa que você está fadado a ter pelo resto da sua vida, é uma coisa que você desenvolve com o tempo. Esses hábitos violentos não são necessariamente ligados à psicopatia. Segundo os documentos, a ideia é porque psicopatas têm um ego diferente e é o tipo de ego que só existe em psicopatas e em crianças. Só que psicopatas são maus, então eles não podem ser usados como núcleo. O que, tipo, é um absurdo, eu acho, de se dizer até certo ponto. Mas eu acho que pra mim isso tudo resume no fato de que esse jogo queria criar uma história e acabou falhando na minha ideia nesse ponto de fazer uma história coerente. Eu acho que ele só faz uma história que não se leva tanto a sério em alguns momentos e em outros se leva a sério demais. E por último, falar dos outros dois, que, né, infelizmente. Um que tá morto, né? E o Sykes. O Sykes, ele é a missão secundária, side quest do jogo. Não deveria existir. Eu acho que o Sykes não deveria existir como side quest. Eu acho que o que ele te introduz na história é nada. Eu acho que ele não muda em nada o ponto de vista da história. A única coisa que ele serve é para você ter um upgrade da 12. É só isso. E é completamente irrelevante. Eu gosto da ideia dele ser o cara. Outra coisa, ele, teoricamente falando, descobriu uma forma de sair de Union sozinho. Eu acho estranho ele não ter ido atrás de encontrar nenhum dos outros companheiros dele. Ainda mais que ele está relativamente perto do lugar onde o O'Neill estava.
Ainda mais quando você considera que ele tem acesso à medula, por mais que todo mundo, todos eles foram treinados a usar armas de fogo, e mesmo assim eles são completos medrosos quando se refere a zumbis. A única que tem postura de fazer as coisas é a Esmeralda. Isso eu achei meio estranho. E por último, falar da Mobius como um todo. A Mobius ela é desenvolvida melhor nesse jogo. No primeiro, acho que se você só sabe da Mobius se você jogar DLC, né? Ou se você prestar atenção, eu acho que no final, no penúltimo capítulo, tem uma sala que tem uma jaqueta da Mobius. Eles são desenvolvidos, mas eles são, de verdade, eles são estereotipados, não tem nada de único sobre eles. E eles são, cara, uma cópia barata da Umbrella do Resident Evil. Eu sei que esse jogo foi montado e pensado muito como uma homenagem a Silent Hill e Resident Evil. Isso é uma coisa que é amplamente discutido. O criador dessa franquia trabalhou no Resident Evil Remake e ele é muito fã de Silent Hill. Mas eu acho que a Umbrella é mais característica, tem mais coisas únicas, porque ela veio primeiro. E a Mobius é só uma cópia. Isso se reflete ao fato de que a Medula é basicamente os laboratórios da Umbrella. O vilão do jogo, ele me lembra muito a atitude do Wesker. Não que o Wesker seja o líder da Umbrella, mas é aquela ideia, ele simboliza muito do que a Umbrella representa. E eu acho que a missão final não precisava daquele segmento do mundo real. Tipo, completamente perda de tempo. Eu acho que a gente poderia ter só feito o skip mostrando a, a Kidman matando todo mundo. O administrador como vilão, que eu imagino que ele não seja o cara que lidera toda a Mobius, mas ainda assim, nada, ele não faz nada no jogo inteiro. Ele tem duas cenas e ele só é feito, em uma delas ele é feito de otário e na outra ele fica sentado num sofá olhando literalmente tudo acontecer, tipo, caralho, que merda é essa? Enfim, eu não gostei de como a Mobius foi apresentada nesse mundo. Falando agora sobre, teoricamente falando, o único NPC que verdadeiramente é importante na história, até certo ponto, que é a Tatiana. Ahn, eu esperava que esse jogo fosse falar um pouco mais claro o que ela era. E no final do capítulo, ela diz que ela é como se fosse a força interior do Sebastian. Eu entendo como que isso reflete na gameplay do jogo, porque a ideia do cada vez que você frequenta ela, você se sente mais capaz de fazer as coisas, ela te dá uma direção do que fazer e ela te faz ficar mais forte. Mas não é interessante. Eu acho que no primeiro jogo ela é vazia, não tem valor nenhum, e ela volta nesse jogo completamente uma outra personagem. E sem motivo aparente. Eles criaram, obviamente, um motivo para ela nesse segundo jogo que não existia no primeiro. Eu entendo a ideia dela ser a personagem que representa a sua força exterior e tal. A maior lição do jogo, que é a questão de superar o trauma e tal, não vem dela, vem da Hoffman, vem das memórias do Sebastian com a esposa. Ela não faz isso, ela é como se fosse o ponto extra. Ela deveria. Se era para ela realmente ser isso, ela talvez deveria ser que nem o Curator na série da Dark Picture, onde a cada capítulo ele vem e fala contigo e você tem uma lição. Ela não, ela é uma coisa totalmente gratuita e é opcional. Você pode passar o jogo inteiro sem falar uma palavra com ela. E aí você nunca vai ter a grande aprendizado do que ela representa, além da óbvia que ela faz a melhoria do seu sistema. Então eu fico um pouco decepcionado, eu acho ela uma personagem redundante. Ela está lá porque no primeiro jogo ela estava e ela é um personagem muito marcante. Falando aqui agora sobre falando agora entrando na parte dos inimigos, né? Essa imagem acho que é muito boa para representar isso. A gente tem três vilões principais do jogo, vamos dizer assim. A questão é, o jogo não se vende pelos três vilões. O jogo se vende. De novo, eu estou jogando esse. Eu estou fazendo essa review e eu joguei esse jogo em 2023/2024, né?
2023 foi o primeiro, 2024 o segundo. Esses dois, por mais que sejam os vilões, acho que mais proeminentes na história, pra mim, que não conhecia nada do jogo, o que me vendeu como vilão o jogo era esse primeiro, o nosso querido Stefano. O problema do Stefano é que eu esperava uma coisa diferente. Eu esperava uma coisa nova. E o Stefano, ele é nada mais, nada menos que o Ruvik. Ele é igual ao Ruvik. A diferença dele é que ele, de alguma forma que não é explicada no jogo, entra no STEM. Eu posso estar até enganado, vou até dar uma olhada mais aprofundada nisso, mas pelo que eu joguei no jogo, não existe nenhuma explicação de como ele entrou. Eles dizem que teria sido Theodore, mas ainda assim, como que ele conseguiu colocar um cara de fora que aparentemente a Mobius não tem controle nenhum sobre. É uma coisa que eu nunca vou entender. E ele é o Ruvik 2.0, só que a diferença é que o Ruvik é um cientista e ele é um artista. Mas é a mesma coisa, eu vou criar aberrações, eu quero dominar esse mundo, eu vou ter aquilo que nunca me deram, tal, não sei o quê. Se você quiser fazer uma interpretação mais além, você pode dizer que ele seria um reflexo da ganância humana e da loucura das pessoas quando podem alcançar poder. O problema é que eu acho que o segundo vilão, que é o Theodore, representa mais isso do que ele. Ele é completamente esquecível até certo ponto. O segundo vilão, que é o Theodore, ele tem toda a simbologia com fogo e culto, religião, tal. Eu vou dizer assim, eu entendo o que eles queriam fazer. Eles queriam trazer a mecânica de culto do primeiro jogo, que você não fazia ideia do que estava acontecendo, de uma forma mais explicada e óbvia. Então eles colocaram que tudo relacionado a Theodore é um culto. Então a fortaleza dele parece um prédio de um culto antigo, tal. Quando ele te coloca na escuridão, parece que você tá andando numa catacumba, numa sala de tortura, não sei o que, blá blá. A explicação que o jogo dá pra ele ser capaz de manipular a Union àquele ponto sem ter o controle do núcleo é muito fraca. Muito fraca. É que ele é capaz de, é porque ele é o cara especialista em neurolinguística. Então ele sabe se comunicar e manipular a mente dos outros e olhar a mente das pessoas. E supostamente em Union você consegue ter acesso ao pensamento direto das pessoas. E assim ele conseguiria fazer essas coisas. Isso não é. Isso é uma explicação mediana que eu acho que não é o suficiente para justificar como que ele para mim parece ser às vezes mais poderoso que o próprio Stefano, que tinha um ego capaz, que tinha um ego incontrolável, tendências maliciosas e tinha um núcleo sob seu controle. Então, desculpa, eu acho que o jogo forçou a barra. A boss fight dele, eu acho cretino. Você não sabe o que fazer, você não sabe. Eu não tô falando assim, não como jogador, como desenvolvedor. Eles não sabiam o que fazer, não sabiam como matá-lo, então eles literalmente fizeram o seguinte: vamos jogar 3 boss fights do jogo anterior. E aí. E vai ser isso que vai ser a luta dele. Isso é fraco, porque essas 3 boss fights são, eu acho, muito fáceis. Uma delas nem é uma boss fight direito. As outras duas são até ok, mas eu não acho que simboliza ele de forma alguma. A ideia do trauma que ele representa, tal, eu acho que seria mais interessante se ele tomasse a forma do trauma, se ele se transformasse mesmo, não que a gente fosse jogado pra lá, eu acho que seria mais interessante se ele literalmente se moldasse na forma deles. E não é o que acontece. Ele só toma a forma, até onde a gente sabe, da Mulher Aranha, que tem nome, mas eu caguei, acho que é Laura o nome dela. Acho que é Laura Seeker e o cara que tem a motosserra, eu esqueci o nome. Outra coisa, o cara da motosserra, sério isso? Eu acho que a batalha de boss mais memorável daquele jogo não é essa, é a do Ruvik. Eu acho que o Ruvik é um inimigo muito mais importante. Eu acho que teria sido mais interessante fazer isso. Porque, lembrando, no final do primeiro jogo, existe um psicopata assassino solto no mundo real. E nesse jogo, isso é completamente ignorado. Então, é. Talvez pelo menos trazer o Ruvik aqui como símbolo do trauma, mostrando que o Stefan realmente é capaz de enfrentar até o maior dos inimigos da vida dele com muita facilidade.
Falando um pouco agora sobre os, eu acho que eu posso dizer como a parte de conteúdo adicional do jogo. A gente tem um boss que não é um boss, que é o Anima. O Anima, ele não é explicado o que ele é. Você tem o combate final dele, que sugere que ele seria uma representação do trauma do Sebastian. De novo, o problema é que você enfrenta ele antes do Stefan ter a revelação de que ele pode superar seus traumas. Então, não combina, eu acho, não casa. É totalmente aleatório, eu acho, esse personagem. Eu acho que as aparições dele são muito espalhadas. Eu acho que elas não têm conexão com as coisas. Eu acho que elas só acontecem por acontecer, em momentos aleatórios. Assim, programados, mas dentro da história, aleatórios. A gente vai ter coisas como a que eu já falei, né? A questão das fotos, que segue muito a lógica das chaves, só que é pior porque elas são, teoricamente falando, partes importantes da história e desenvolvimento de personagem, e você pode passar por elas por cima sem mais nem menos, e eu acho que algumas coisas ali são muito importantes de saber, então eu não gosto muito disso. Eu acho ridiculamente simples passar por ele. Até onde eu saiba, ele tem três encontros deles. O primeiro encontro é em Union, um encontro que eu acho que eu nunca tive. Existe um encontro com essa criatura, que é o das portas, e o terceiro encontro, que é o do labirinto. O labirinto seria o caminho estranho circular. Nenhum dos três são realmente relevantes para a história. Você pode ignorá-los. Eu ignorei um deles. E falando um pouco sobre os inimigos do jogo, aproveitando, o Mania, que é o primeiro que você encontra, que é a mulher de motosserra. Tipo, a boss fight dela é ok, mas ela é basicamente igual a boss fight do Amálgama no capítulo 10 do primeiro jogo. É, E depois, quando ela volta temporariamente. Eu imagino que você tem como matá-la, mas honestamente, o gasto de recursos. Esse é o problema. Quando você tem uma mecânica de recurso nesse jogo, perder tempo querendo matar o Mania, querendo matar os Harbingers, querendo matar os Gordões, querendo matar as Histerias, que são os inimigos do jogo, que são alguns. Certamente. São até certo ponto desafiadores. É perda de tempo. Tipo, não vale a pena. O stealth é a regra do jogo. E o stealth desse jogo é muito fácil de fazer. Ainda mais quando a skill tree do jogo faz o stealth ser quebrado. Porque você faz menos barulho, você consegue rushar para cima dos caras. Os zumbis, eles esquecem que te viram facilmente. É horroroso isso, eu devo dizer. Você consegue dar stealth kill no bicho que tá te vendo. É estranho. Mais estranho ainda. Sem falar no sistema dos garrotes de fumaça que fazem você ser capaz de fazer stealth kill em 4, 5 zumbis em 10 segundos rapidamente. Tipo, eu acho que se você quiser jogar esse jogo na forma muito fácil, teoricamente falando pro modo clássico, que é o modo, pelo que eu entendi, é o modo que as armas não têm upgrades e é o modo onde o jogo tem saves limitados. Eu imagino que é o modo de jogo que você realmente vai ter medo de jogar e você vai se fuder. Não rola, tipo, você gastar tempo com munição, com arma. Eu acho que se você decora os movimentos de todos os boss, e considerando que todos eles mais cedo ou mais tarde dropam munição durante a boss fight, se você for minimamente capaz de conseguir buildar estamina e furtividade, você consegue matar qualquer coisa nesse jogo. Você não precisa perder tempo matando zumbi com bala, sabe? Tipo, mas enfim, resumindo essa parte toda, eu acho que ficou muito um pouco grande essa partezinha. Os inimigos desse jogo são diferentes, mas eu acho que eles são menos desafiadores. Vamos lá. Agora é a parte final sobre o spoilers, né? Se você não tiver chegado a essa parte, pule pro final do vídeo pra minha review final. Pro final da review, seria o caso, né? Mas falando sobre os últimos 3 capítulos. Completamente desnecessários. Você poderia pular toda aquela boss fight do capítulo 16. Teoricamente falando, capítulo 15
porque, tipo, ela não se encaixa em nada. Eu tenho certeza que aquele inimigo, que é um poste, tem alguma história, uma explicação, que ele representa alguma coisa da Mayra. Eu tô cagando. Eu acho que é completamente ignorável. Fácil pra caralho de se fazer. Ele é o mais óbvio. A boss fight eu acho que menos pensada no jogo. A boss fight final, que é a matriarca, né? A Mayra. Eu não morri nenhuma vez. É muito fácil. Ele te dá recurso. Eu acho que ela dá recurso demais no modo pesadelo. Eu acho que aquele segundo tentáculo da segunda forma dela não faz nada no jogo. É ridiculamente simples de fazer. E olha que eu não fiz os melhores upgrades do jogo pra fazer aquilo. E mesmo assim foi muito fácil. Eu não gosto do fato de que ela não morre na boss fight. Eu acho que ela deveria ter morrido na boss fight. E o Sebastian teria a pressa de pegar a Lily e levá-la pra fora. Enquanto o mundo tá caindo, não precisava que ela estivesse viva, olhando. Depois ela vai pra casa, fala com você, dá o seu adeus e morre. Tipo, ela poderia fazer o adeus dela, tipo, na forma de monstro, falando eu te amo, salve Lily. Acho que seria perfeito, na minha opinião. É um momento bonito no final, assim, com a música triste tocando, mas ao mesmo tempo, o jogo inteiro é sobre trauma e tal. E esse capítulo final, pra mim, não é sobre isso, é sobre família, é sobre sacrifícios. Eu acho que a mensagem não combina com o jogo. Muito do jogo, mesmo quando você descobre que a Mari está vivo e tal, até mesmo quando o Theodore fica falando lá, enchendo o teu saco, falando sobre isso, não é sobre o fato de que o Sebastian teria abandonado ela, o que é um retcon. No primeiro jogo eles dizem que o Sebastian só descobre que ela realmente descobriu alguma coisa na carta depois que ela desaparece. Nesse jogo eles fazem um retcon de dizer que que ela tentou falar pra ele, e ele não acreditou e resultou em toda essa loucura. E pra mim eu acho que essas coisas são conflitantes, sabe? Eu não acho que você precisava mudar a tonalidade do jogo. Eu acho que você não precisava fazer uma coisa que de repente, falando sobre sacrifício, sobre o amor de um pai e de uma mãe por uma filha, tal. Você poderia ter continuado na mesma leve, eu acho. Eu acho que a morte dela não precisava ser tão dramática, mas eu aprecio o que eles fizeram. E o final dela falando que é, que a Union é toda conectada pelo. Desculpa, que todo mundo da Mobs é conectado à Union. Eu falei, hã? Então quer dizer que todas as pessoas dessa empresa podem ser mortas se por acaso a Union for tomar um vírus que corrompeu o sistema? Tipo, isso não faz o menor sentido, eu acho. Mas eu entendo por que aconteceu, porque precisamos dar um final para essa história onde a Mobs é destruída e a gente vai fazer isso conectando com a destruição do STEM, mas eu não gostei. Não é nem questão de que eu acho que foi preguiçoso, eu acho que não foi não deveria ter sido tomada essa decisão. E eu acho no mais é isso. Resumindo tudo que eu falei, pra quem quis pular e só quis vir aqui na parte da review, onde eu vou tentar não dar spoilers, porque isso já aconteceu antes. O jogo, se o outro jogo deu uma nota, se eu não me engano, em torno de 4, nesse eu vou dar uma nota em torno de 6. Eu acho que se você gosta de survival horror, é interessante que você jogue, mas não espere um jogo que vai revolucionar, que vai te proporcionar uma história incrível. Eu acho que você não deve entrar com essa expectativa no jogo. Eu acho que esse jogo poderia ser melhor, mas eu admiro as melhoras que eles fizeram em relação ao primeiro. E muitas coisas que eu gostaria que fosse tratada nesse jogo não são tratadas. Eu acho que o que acontece com o Joseph no final do primeiro jogo, que sugere-se que ele está morto, mas não é mostrado nesse jogo, também não é tratado, sem dar muito spoiler, mas é dito nesse jogo que ele não está morto e você pensa, ué,
Ele vai estar em algum lugar? Não, não está. É completamente ignorado. O final do jogo talvez tenha alguma coisa a ver com isso, mas honestamente eu acho que não precisava disso. E eu acho que não tem muita variação de inimigos. Eu acho que se você é um cara que gosta de survival horror, porque você gosta de enfrentar vários e vários tipos de inimigos, existem três tipos de inimigos que você vai enfrentar na maior parte do jogo, e o resto você vai encontrar esporadicamente. E mesmo quando você encontra, você pode literalmente fazer stealth neles e ignorá-los. Não vai fazer você ter mais dificuldade no jogo, não vai fazer você sofrer mais com o jogo. É uma completa perda de tempo. Enfim, eu acho que. Eu, eu diria que eu gostei, vamos dizer assim. Eu diria que esse jogo é melhor que The Evil Within 1. Mas eu, por exemplo, não tenho interesse de jogar no Game Plus. Não tenho interesse de pegar os colecionáveis. Não tenho interesse de platinar esse jogo. Talvez porque eu esteja exaurido. Talvez porque eu não sou muito fã. Talvez porque eu simplesmente não gostei de algumas mecânicas de gameplay. Mas é isso. Agradeço. Poderia falar mais coisas, mas o vídeo já está longo demais para uma review. Agradeço aqueles que viram isso. Agradeço a quem quiser comentar e dar o seu ponto de vista do jogo. E se algum dia for feito The Evil Within 3, não sei. Talvez eu jogue, talvez não. Depende da minha vida, como ela tá lá. Mas se eles anunciassem o The Evil Within 3 agora, um jogo AAA, porque como esse jogo foi também, eu não gastaria meu dinheiro comprando esse jogo.